é um trabalho muito grande para as empresas, né? E isso vai gerar, na minha opinião, muito trabalho, tá, pessoal? Então, esse é o período mais desafiador da reforma tributária para mim. E aí, a partir de 2033, entra a reforma tributária de forma integral, né? E aí extingue o ISS e o ICMS. O que acontece, pessoal? Deixa eu jogar uma coisinha aqui para vocês, que é o que a Marília estava falando. A gente tem, atualmente, a Lei Complementar 214, que ela regulamenta a parte geral do IBS, do CBS e do Imposto Seletivo. Essa lei complementar foi aprovada agora, em 2025, no início do ano, tá, pessoal? Em 2025. E está em discussão, ainda no PLP 108, aqui no Congresso Nacional em Brasília, a lei complementar que vai tratar sobre a gestão e administração do IBS. Aqui é o comitê gestor, tá? Essa aqui ainda não foi aprovada, mas eu acredito que até julho esteja, tá? Julho de 25 é o que eu tenho visto nas discussões que eu tenho participado, tá? Aí aqui vai falar do comitê gestor. O que já temos hoje, pessoal? A Lei Complementar 214, tá? Essa Lei Complementar 214, ela fala sobre essas normas gerais do IBS, da CBS, o modelo operacional, a questão de importações, exportações, regimes aduaneiros e bens de capital. Pessoal, aqui tem muita informação. Aqui talvez seja o grosso das cobranças, do meu ponto de vista, tá? Fala sobre cashback, né, que é o repasse, né, de uma parte do valor do tributo pago para famílias de baixa renda. Fala sobre cesta básica, os regimes diferenciados, regimes específicos. Enfim, ela é bem detalhada, né? Detalha demais. Fala sobre imposto. Na verdade, aqui poderia ser, Marília, umas 4 leis complementares para falar sobre todos esses temas. Sim. Mas uma opção política fez com que concentrasse em apenas uma lei complementar. Que essa lei complementar tem 542 artigos e 7 anexos. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu falei, gente, entenda a lógica da reforma. Porque a hora que você for ler essa lei complementar, vai ser mais fácil. Exatamente. Né? Aprenda a pensar sobre a ótica da reforma tributária, porque são várias mudanças. E você, concurseiro aí que já está acostumado, né, essas legislações em vigor, tende a confundir um pouquinho, né, porque vai mudar muita coisa. Então, vamos trabalhar bem essa emenda constitucional e depois vir para a lei complementar. Exato. E aí, galera, olha só, tô vendo muita gente comentando, Daniele, você faz DF, a Cíntia, você faz Rio, que já teve, né? Foi uma prova, Marília, que você deve lembrar, foi recente, ela veio muito focada na TI. Na TI. Né? Para vocês verem, né? Você faz Rio de Janeiro muito focado em TI. ISS Cuiabá, que é um concurso que paga muito bem, já veio 25 questões de reforma tributária. Pois então, e a Cefaz Paraná também vieram várias questões de reforma tributária. E eu aposto que você faz Goiás aí, ó, também vai vir pesado, né? O edital trouxe bem expresso toda a questão da reforma tributária. Então, acredito que a tendência vai ser muitas questões. Agora, olha que interessante, porque eu fiz uma análise também, a gente preparando aqui para essa transmissão, a gente foi fazer uma análise de questões que já foram cobradas sobre a reforma tributária, né? E aí, o ISS Cuiabá foi FGV, né? FGV. A Cefaz Paraná também foi FGV, e eu percebi que as maiores, pelo menos da nossa área fiscal, tá? Sem entrar em outras bancas que fazem outros concursos. Mas na área fiscal, quem está gostando muito de reforma tributária é a FGV. Sim. Tá? A FCC acho que tem poucas questões ainda. Não quer dizer, galera, eu gosto de falar isso até com os meus alunos, não quer dizer que não foi cobrado, que não vai ser agora. E outro detalhe sobre a FCC. Normalmente, quando ela traz algo prescrito no edital, ela vai cobrar. Né? Então, se está ali de maneira literal, tão esmiuçada a reforma tributária, eu aposto que vai cair. E vocês podem estudar. Concordo também. E aí, por exemplo, esses concursos que foram feitos até então da FCC, ainda está num debatezinho. Então, quanto mais para frente, a tendência é maior ainda de cobrança. Intensificar o nível de cobrança e a dificuldade também, né, gente? Com certeza aí o legislador vai ter mais tempo para elaborar questões mais difíceis. Pois é, eu tô vendo aí, ó, que o Abelardo falou, mais complicada é a repartição federativa do IBS.
Cara, tem muitas complicações, daqui a pouco a gente até faz um bate-papo em relação a isso, porque vai ser um trabalho, assim, difícil, entre o fisco estadual, municipal, vai ter uma certa complexidade sim, tá? Aí, ó, o Rômulo falou, o mais complicado é decorar tanto lobby que teve nessa reforma, é regime diferenciado e especial para todo lado. Acho que nesse ponto aqui eu queria fazer um comentário, Marília, porque eu sou representante, eu sou diretor do sindicato dos auditores fiscais lá no Maranhão. E desde 2022 que eu venho fazendo essas discussões representando o Maranhão nesse debate sobre a reforma tributária. E aí eu vinha aqui no Congresso falar com parlamentares, senadores, deputados, e via também um certo lobby de empresas, indústrias e tudo mais. Essa reforma tributária, no meu ponto de vista, ela não foi perguntada para quem trabalha na ponta, ou seja, o trabalho do fiscal ali que executa. Foi uma reforma muito teórica que não foi pensada, porque a complexidade vai ser tão grande que vai ter problema entre fisco estadual, fisco municipal, vai ter uma certa invasão de competência da Receita Federal, do meu ponto de vista, tá? Pode até ter algum amigo aí da Receita Federal que discorde de mim. Mas vai ter uma certa invasão de competência da Receita Federal sobre o nosso trabalho, porque a base de cálculo da CBS é a mesma do IBS. Então eles não precisam ter trabalho. Se a gente fizer, eles podem cobrar em cima, porque é previsto isso, né? Então, assim, não foi pensado, né? Vai dar muita confusão isso ainda, né? Vai. Vamos ter que estudar muito também. Exatamente. E aí teve esse lobby, né, para tirar alguns produtos, alguns segmentos de uma determinada tributação. E isso vai fazer com que a alíquota fique alta no final, em torno de 28%. Estima-se, né, que a alíquota somada de IBS com CBS passe de 28%. Isso é uma coisa interessante, gente, que pode ser cobrada em prova, né? Porque as alíquotas agora, de cada produto, por exemplo, um produto que for vendido aí em Goiânia, puxar para minha terrinha natal, ele vai ser as somatórias das alíquotas do CBS e do IBS, né? Então, a carga tributária ali vai ser relevante. Vai ser relevante. Lembrando que você também vai poder abater, né, dessa tributação tudo, né? Coisa que hoje a gente não tem. Não cumulativo, né? É não cumulativo, né? Então, isso tende a diminuir a alíquota. Agora fica difícil a gente estimar o quanto ainda, né? Nem o governo consegue, nem o Ministério da Fazenda consegue. Tá, pessoal? Então a gente está falando aqui da Lei Complementar 214, que foi aprovada agora, no início de 2025, que tem muita coisa aí, tá, pessoal? Aqui com certeza, o filé, muita coisa vai ser cobrada aqui dos próximos concursos, porque fala de imposto seletivo, fala um pouco de comitê gestor do IBS provisório, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Zona Franca de Manaus, enfim, uma série de informações relevantes, tá? Para ser cobrado em concurso, complicando a vida do concurseiro, né, galera? E aí, pessoal, a Lei de Gestão e Administração do IBS, eu falei para vocês anteriormente que eu acredito que até julho de 2025 estará aprovada aqui no Congresso Nacional, mas ainda não está. Está em discussão. Acredito que o PLP 108, que é o que está dando base a essa lei complementar, não seja muito alterado, tá? Então não deve mudar muito do que está ali. E vai ser grande também, tá? Não vai ser pequeno, não. Não animem-se, né? Não vai ser pequenininho isso aqui não, tá, pessoal? Tem muita coisa lá, muito artigo. Por quê? Porque vai falar do comitê gestor do IBS, vai falar do contencioso administrativo do IBS, a distribuição das receitas entre o IBS dos estados, municípios, do Distrito Federal e também o ressarcimento desses saldos credores aqui, pessoal. Empresas ficam muito atentas a isso, né? Porque tem saldo credor de ICMS acumulado, e aí você tem que tratar sobre isso, sobre esse ressarcimento para essas empresas. Então aqui é um tema super delicado, tá? E aí eu queria falar alguma coisa aqui com vocês em relação a isso. O que acontece, pessoal? Esse comitê gestor do IBS, aí eu não sei o que tu pensa sobre isso, Marília, mas é algo que ainda não tem precedente. Por quê? Você está criando um grande gestor, né? Uhum. Que vai arrecadar, o dinheiro vai estar nesse comitê. E ele vai distribuir.
Ou seja, as autonomias dos estados estão, e dos municípios também, Sim. estão Nas mãos do comitê gestor. nas mãos do comitê gestor, tá? Uma grande importância aí para o comitê gestor, porque vai ser, o Estado e os municípios vão ficar com o pires na mão ali, pegando o seu dinheiro. Então, pessoal, ó, se ele é tão importante assim, é uma boa coisa para vocês tentarem ir no estudo, né? Porque o comitê gestor, ele vai mexer com toda a arrecadação. E a arrecadação é uma das partes mais sensíveis, então vale a pena estudar sobre isso aí. Pois é, então galera, olha só a importância que foi dada, né, para um órgão que ainda não tem precedente. Imagina-se que nesse comitê gestor tenham aí os secretários de fazenda, né, dos estados e dos municípios, que são mais de 5.000, eles vão ter uma... 50-50, né? Mas aí no caso dos municípios, eles vão ter uma representação de 27 para representar os 5.000, né? Então eles também reclamam dessa baixa representatividade, né? Então, porque na prática não é 50-50, né? Visto a maioria aí, a